Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, amanhã tem uma grande expectativa de todos os vascaínos de ver a estreia do Paulo Henrique como jogador da seleção brasileira. Vamos falar aqui dessa grande expectativa, vamos trazer aqui a provável escalação da seleção. Vamos falar também aqui de jogador que tem 6 meses que não entra em campo, mas ele está treinando normalmente com o elenco vascaíno. Vamos falar também aqui de ótima notícia sobre o Carlos Cuesta. Muita coisa pra gente falar agora, também a dúvida na lateral direita. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos inscritos, muito obrigado aí quem faz parte da nossa família Vamos Vasco. Se você puder se inscrever, se não está inscrito, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar agora a 230 mil inscritos. Nesses últimos dias está entrando muito inscrito aí no nosso canal. Queria agradecer demais a galera nova que está chegando aí. Ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, amanhã o torcedor vascaíno vive uma grande expectativa quanto, enfim, à estreia do Paulo Henrique como jogador da seleção brasileira. Só que tem um porém, né? Mais cedo a gente até falou da possibilidade do Paulo Henrique ser reserva nesse jogo e infelizmente foi confirmado no último treino que o jogador vai ficar no banco de reservas. O Globoesporte.com trouxe a provável escalação da seleção brasileira e não vai contar com o PH no time titular. A princípio ele ficará no banco de reservas e o lateral direito escolhido pelo Carlo Ancelotti foi, infelizmente, o Vitinho, né? A frustração de muitos vascaínos, né? Que gostariam, claro, que o Paulo Henrique fosse o titular da posição. Eu acredito que se ele for conquistar algum espaço na seleção, possa ser no jogo contra o Japão, para que ele possa, quem sabe, ter agradado o Ancelotti nos treinamentos, porque ele com certeza viu muito pouco do Paulo Henrique também, e quem sabe aí poder dar uma oportunidade para o lateral do Vasco no jogo diante do Japão na terça-feira. O jogo de amanhã, o Ancelotti deverá mandar a campo o Bento, Vitinho na lateral direita, infelizmente, como eu falei, Éder Militão, que havia uma especulação dele ser também lateral no lugar do Vitinho e também do Paulo Henrique, mas vai jogar na zaga ao lado do Gabriel Magalhães, Douglas Santos na lateral esquerda, outro jogador que, ao meu modo de ver, não é tão superior assim ao Lucas Piton, mas está lá na seleção, hein? Vendo essa escalação aqui, tem alguns jogadores do Vasco que serviriam claramente para a seleção, principalmente também ali no gol, né, cara? O Bento não é mais goleiro que o Léo Jardim, por mais que o Léo Jardim não esteja numa grande fase agora, mas o Bento, na minha opinião, é inferior ao Léo Jardim. Douglas Santos, não sei se ele é superior ao Lucas Piton, acho que não é. E também no meio campo ali vamos ter a dupla de volantes já consolidada, Bruno Guimarães e Casemiro, e o ataque com 4 atacantes, com Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e também Rodrigo. Esse é o provável time da seleção brasileira, sem o PH como titular aí da seleção. Vamos torcer para que ele ganhe minutos, entre no segundo tempo, faça a diferença ali pelo lado dele, que agrade ao técnico Carlo Ancelotti, para quem sabe ele seja convocado futuramente e quem sabe disputar a próxima Copa do Mundo. Fica a expectativa para que ele seja titular, quem sabe, no jogo contra o Japão na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã. Amanhã o jogo vai ser às 8 horas da manhã contra a Coreia do Sul, jogo com transmissão da Rede Globo, do Sport TV e também da GE TV. Comenta aí o que você acha do Paulo Henrique, infelizmente, no banco de reservas. Ancelotti deu uma vacilada, né, mano? Bom, pessoal, o Vasco se prepara aí, faz uma longa preparação para o jogo diante do Fortaleza no próximo dia 15. Jogo após o término da data FIFA. Tivemos aí notícias importantes, né? O elenco do Vasco já se reapresentou nessa semana e o Carlos Cuesta está treinando normalmente com os jogadores. Isso é muito importante, já que ele desfalcou o Vasco nos últimos 2 jogos aí e claramente a gente espera que ele volte à titularidade na zaga do Vasco. O jogador está feliz, está bem de estar no Vasco e com certeza o torcedor tem uma total segurança com ele na zaga ao lado do Robert Renan, diferentemente do Hugo Moura improvisado e também, claro, do Lucas Oliveira jogando como zagueiro, né? A grande dúvida, a grande questão é se o Diniz vai, quem sabe, utilizar o Carlos Cuesta como lateral direito. Ainda não temos uma posição de quem será o lateral direito do Vasco nesse jogo tão importante contra o Fortaleza, já que, como todo mundo sabe, PH e Pumita estão seguindo suas seleções e jogam no dia 14, cara. No dia 15 já tem jogo do Vasco. Com certeza aí não vai dar tempo deles estarem no Brasil, até porque eles estão do outro lado do mundo, na Ásia, e claramente o Vasco vai ter que se virar ali, improvisar ou colocar o lateral direito Paulinho, que é da base, o único lateral à disposição para jogar ali como lateral direito nesse jogo. Se especula a possibilidade do Cuesta jogar como lateral, Hugo Moura ser mantido como zagueiro ao lado do Robert Renan
e o meio campo com Barros e Tietê e Coutinho ali normalmente. É bem possível que possa ter essa escalação sim no jogo diante do Fortaleza. O Diniz aparentemente não deve mostrar tanta assim, segurança no garoto Paulinho, tanto que nunca utilizou ele no time principal do Vasco. E também outra improvisação que pode acontecer além do Cuesta seria talvez a do Tietê atuando como lateral direito, o Hugo Moura sendo deslocado novamente para primeiro volante ao lado do Barros e o Cuesta voltando normalmente para a zaga. Na minha opinião, cara, eu acho que o melhor para o Vasco seria colocar o Paulinho, velho. Eu acho que já é um lateral de ofício, dá mais rodagem pro garoto. Se ele for mal, aí você improvisa no meio do jogo, tira ele no intervalo, no segundo tempo. Mas eu acho que seria mais interessante do que você colocar um jogador improvisado ali. Talvez bagunçar o sistema defensivo do Vasco, por exemplo, colocando o Cuesta de lateral direito. Na minha opinião, eu acho que o mais importante seria o Vasco colocar o Cuesta de zagueiro ao lado do Robert Renan, para o Vasco parar de tomar gol. E o Paulinho ali, que já é um jogador da posição, mas tem um tempo que não entra em campo, mas ele é o único disponível para a lateral direita ser utilizado por ali. Algo muito semelhante aconteceu com o Cruzeiro na rodada passada. O Cruzeiro não tinha seus dois laterais principais, Fagner e também o William, e teve que utilizar um lateral da base. O técnico do Cruzeiro não pensou duas vezes e colocou ali o jogador. Eu acho que o Diniz tem que seguir mais ou menos esse padrão também, esse modelo aí, para utilizar o Paulinho, que é um jogador que a torcida tinha uma grande expectativa, principalmente no início do ano, né? Porque ele se destacou muito no Campeonato Carioca, foi chamado para a seleção sub-20 do Brasil, não nessa última vez agora, nesse vexame no Mundial sub-20, mas anteriormente, em outras convocações. Um jogador que chama a atenção do mercado, o Atlético Mineiro. Volta Redonda tentou o empréstimo dele, o Atlético tenta comprar o jogador e o atleta está lá, né? Poderia ser utilizado. Se ele não for sair como titular, pelo menos no segundo tempo, dar alguma moral ali, dar alguns minutos para o atleta. Eu acredito que o Diniz vai improvisar, cara. Eu acho, infelizmente, que o Diniz vai meter ali o Tietê como lateral. Eu estava acreditando que o Paulinho podia jogar, só que não tivemos nenhuma informação assim mais concreta que realmente o jogador seria utilizado. Que leva a crer realmente é que vamos ter uma improvisação na lateral. Eu acredito que deverá ser Léo Jardim, Tietê, a zaga com o Cuesta, Robert Renan e também Lucas Piton, lateral esquerda, o meio campo com o Hugo Moura, Barros, Coutinho, o ataque Nuno Moreira, com a saída do Verratti, o Ryan como centroavante e o Andrés Gomes na ponta direita. Eu acho que esse é o provável Vasco que vai encarar o Fortaleza. Comente aí se você escalaria o Cuesta de lateral, jogador que está 100% recuperado, vai voltar para esse jogo tão importante diante do Fortaleza. Bom, e hoje também tivemos uma visita ilustre ao CT do Vasco, né? O ídolo Romário estava presente lá acompanhando o treinamento do Vasco e também para fazer entrevista com os jogadores do Vasco e também com o técnico Fernando Diniz. É muito importante, né, cara, a gente vê, assim, tipo, jogadores do tamanho do Romário, do Edmundo, Juninho Pernambucano, jogadores grandes passaram pelo Vasco de volta ao clube, visitando o CT do Vasco, indo a São Januário, né, cara? E o Romário já tinha um tempinho, né, cara, que não fazia esse tipo de situação, não fazia esse tipo de movimento aí na sua vida, né? Ele não tinha um costume de ir a São Januário. Acho que desde que ele aposentou, pouquíssimas vezes ele foi a São Januário, depois como ex-jogador de futebol, e agora é a primeira vez que ele vai ao centro de treinamentos do Vasco e vai ter aí essa entrevista exclusiva com o Diniz, também com o Léo Jardim, Verratti e Coutinho. Esses foram os entrevistados pelo Romário. Ainda não sabemos qual o dia, quando vai ao ar essa entrevista. Em breve deverá ser divulgado aí na página oficial do Baixinho, né, cara? Com certeza, como eu falei, é muito bom ter esse tipo de ídolo de volta ao Vasco, né, cara? A gente vê o Romário sempre ali em jogos do Flamengo, indo ali talvez até mesmo lá no centro de treinamento do Flamengo, mas ele não faz isso no Vasco, sendo que ele é considerado ídolo pelos dois clubes. A gente sabe que pelo Vasco ele ganhou mais, conquistou mais, tem uma estátua dentro de São Januário. Para muitos, o Romário nem é considerado ídolo, mas para a grande maioria, considero o Romário um dos maiores jogadores da história do clube. Inclusive, tem muito torcedor aí que colocou o nome de Romário no filho, inclusive, por conta do Romário, né, cara? Quando ele jogava no Vasco. Eu acredito que tem muitos aqui no canal que ou tem o nome de Romário, ou que já colocaram o nome Romário nos seus filhos. Com certeza, é um jogador aí que marcou a história no Vasco. Como eu falei, cria uma certa discussão entre os torcedores para considerar ele ídolo ou não. Na minha opinião, cara, eu acho que independentemente se ele vestiu camisa do Flamengo, do Fluminense, qualquer que seja, ele fez muito pelo Vasco, é ídolo do Vasco, na minha opinião. Por mais que eu ainda prefiro outros jogadores, como por exemplo o Edmundo, Juninho Pernambucano, mas o que o Romário fez pelo Vasco foi muito grande também
fez seu milésimo gol vestindo a camisa do Vasco, foi campeão brasileiro, foi campeão aí de Mercosul, ganhou muita coisa pelo clube e com certeza está eternizado, foi revelado pelo próprio Vasco. Sempre é bom lembrar isso, porque muita gente acha que o Romário não foi revelado pelo Vasco, que ele sempre apareceu do Barcelona e do Barcelona já foi lá para o Flamengo e depois que foi para o Vasco. Muita gente que é leigo no assunto, no futebol atualmente, não lembra do Romário, não sabe que o Romário passou pelo Vasco nos anos 80. Jogou muita bola, ele jogava muita bola nos anos 80 quando foi vendido depois para o PSV da Holanda. Certamente aí um jogador que merece sim o respeito de muitos vascaínos. E eu achei sim importante essa visita dele, nem que seja somente para fazer uma entrevista, para trabalhar, né? Nesse caso, para trabalhar para ele mesmo, fazendo entrevista com os jogadores e com o técnico Diniz, mas é muito bom tê-lo de volta ao clube que o revelou para o mundo. Comenta aí o que você acha dessa visita do Romário lá ao CT do Vasco. Esperamos, quem sabe, ele não seja convidado pela diretoria do Vasco para acompanhar jogos do Vasco também, levar a sua família. Tem alguns filhos dele que torcem para o Vasco, podia ir lá convidar, fazer esse convite especial para o Romário, para aproximar mais o jogador também da torcida, aproximar do clube, um clube que ele não pode esquecer que ele é ídolo, que ele marcou história no Vasco, né? Nem tudo é Flamengo, nem tudo é América, por exemplo, na vida do Romário. O Vasco também está ali, tem uma grande parcela do que o Romário é hoje, praticamente tudo, né? Porque se não fosse o Vasco, o Romário nem jogador de futebol seria. Comenta aí o que você acha dessa situação aí, se você considera o Romário ídolo ou não do Vascão. Bom, pessoal, agora vamos falar de uma situação bem problemática, né? Que o Vasco mesmo causou, que é o atacante Jean Davi. Inclusive, até mais cedo a gente falou que trouxe um planejamento para o Vasco de 2026, né? Se você não assistiu esse vídeo, assista que está imperdível. Falei de todos os jogadores do elenco vascaíno, aqueles que têm que continuar, aqueles que têm que sair, e claramente o Jean Davi tem que deixar o Vasco. O jogador está muito perto de atingir uma marca impressionante. 6 meses sem entrar em campo, sem ter nenhuma lesão e somente não sendo relacionado por opção técnica do treinador. Cara, o Vasco teve Fábio Carille e agora o Diniz, e o Jean Davi não joga. Impressionante, cara, o nível técnico baixo desse jogador que a diretoria do Vasco foi tirar lá do México. O jogador está quase 6 meses sem atuar, sem conseguir até mesmo deixar o Vasco não conseguiu negociá-lo na última janela de transferências. O atleta aí que tem números baixíssimos com a camisa do Vasco e custou cerca de 10 milhões ao clube, né? O Jean Davi tem 32 anos, fez apenas 8 jogos no ano passado com a camisa do Vasco, nenhum gol nesse ano, 7 jogos porque ele jogou muito no Carioca e também não marcou nenhum gol, mesmo enfrentando adversários fraquíssimos no Carioca, o Jean Davi conseguiu se destacar. Ao todo, o jogador fez apenas 15 jogos como jogador do Vasco, não deu assistências e não fez nenhum golzinho sequer, cara. Claramente aí, uma das piores, se não a pior contratação da história do clube. Um atleta que está 6 meses sem entrar por opção técnica, alguma coisa tá errado, mano. Foi muito, com certeza, muito errado o scout do Vasco ao contratar o Jean Davi, porque, cara, quem trouxe esse cara, quem achou o nome, quem colocou na mesa do Vasco o nome Jean Davi, tinha que ser demitido do Vasco agora, porque não faz sentido algum o Vasco ter gastado dinheiro em um jogador que está 6 meses sem entrar em campo por opção técnica. Como eu falei, não é por lesão. E, além dele, outras situações que o Vasco tenta se desfazer, possivelmente no fim da temporada, Maurício Lemos também vai deixar o Vasco, já tem alguns meses, se eu não me engano, tem uns 2 meses já que o Maurício Lemos não entra em campo. O mês passado ele não entrou em campo, nesse mês certamente também ele não vai entrar. Vai para mais de 2 meses aí, sem o Maurício Lemos entrar em campo. Acho que o último jogo dele deve ter sido contra o Mirassol. Ele ficou bem revoltado na época, quando o Diniz improvisou o Hugo Moura como zagueiro e não utilizou ele como zagueiro titular do time do Vasco. Ele, no momento, queria até mesmo deixar o clube, só que a janela já estava perto de se encerrar e o Vasco não conseguiu se livrar aí do Maurício Lemos. E ele seguiu lá no Vasco. Nem lembro qual foi a última vez que ele foi relacionado. Acho que foi relacionado para o último jogo, se eu não me engano, aí, em São Januário, diante do Vitória. Mas é um jogador que vai deixar o Vasco e também já está lá paradão há algum tempo sem atuar, né? Comenta aí o que você acha desses nomes, desses jogadores que o Vasco trouxe, só que não dão retorno algum ao clube. E tem outros jogadores emprestados, né? Deverão voltar ao Vasco, cara. Lloyd Augusto, Esposa. Claramente aí tem muitos jogadores aí que o Vasco tem que se desfazer e fazer um limpa muito grande na próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis!